Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre o UFC 301, o UFC Rio. Eu sei que tá longe, né? Acontece só no dia 4 de maio, mas foi anunciado recentemente a luta principal, algumas lutas a mais ali no card, colocaram o José Aldo e eu quero dar minha opinião aqui no geral, o que eu acho do card e se eu iria, ou se eu vou, né, neste evento. Bom, eu fiz uma live recentemente com o Rafa do MMA Hoje, com o Caio do CFX e a gente falou sobre esse card. Quem assistiu a live viu que a minha opinião não é uma opinião de quem gostou muito do card, né? E eu vou explicar aqui nesse vídeo a minha opinião. Então, vamos lá, eu quero saber de vocês aqui nos comentários, né? Bom, a gente tem na luta principal o Pantoja contra o Steve Erceg. O Steve Erceg é o cara que está na 10ª posição do ranking. Mas isso não me surpreendeu tanto, porque a gente já tinha visto, eu já tinha falado aqui, que tinha um grande dilema na categoria, né? Porque o Brandon Moreno e o Brandon Royval já perderam mais de uma vez para o Pantoja, os caras lutaram recentemente, se a gente olhar o ranking ali não tinha muita saída, então era meio natural o Pantoja pegar quem sobrou. Só que o grande problema nem é esse, né? Para mim o problema maior foi colocarem o Poatan no UFC 300, porque aí tirou o cara que também é um campeão, né, assim como o Pantoja, é um brasileiro campeão, só que ainda tem um detalhe, né, o Poatan, ele atrai mais público atualmente e tal, a galera acaba assistindo mais, a galera gosta dos caras mais pesados, então eu acho que o Poatan era essencial para esse card, assim como o próprio Pantoja, só que o Pantoja poderia ser como event e o Poatan tá ali, né, mas não só isso, não só a falta do Poatan afeta o card, né, a gente tem o Charles também lutando no UFC 300 e não lutando aqui, então para mim os dois maiores nomes que a gente tem talvez em questão ali de popularidade aqui no Brasil é o Charles, que era campeão até esses dias, e o Poatan. O Pantoja tem a sua importância, mas é um cara que, pelo que eu vejo de engajamento nas redes sociais, não minhas só, né, apenas, mas geral, ainda não tem a mesma popularidade, né? O Pantoja, acredito eu, que vai conquistando, está conquistando aos poucos e vai crescer mais ainda, mas ainda não tem força para puxar um card sozinho, né? Então, é complicada a situação. E aí a gente tem outros nomes muito populares brasileiros, né? A gente tem o Borrachinha, mas que também por enquanto não faz parte do card. A gente tem a Jéssica Andrade, que também vai lutar e também não está nesse card. Então, grandes nomes, a Amanda Ribas vai lutar esse final de semana e também não está nesse card. Então, grandes nomes que a gente tem conhecidos, né, famosos, com relevância, que ajudariam o card, ranqueados, não estão nesse card. Então, isso deixa muito complicado. E eu sei que muita gente vai falar, mas será que não é porque você mal acostumou por conta do UFC 299 e do UFC 300, que foram excelentes? Não, e eu vou fazer uma comparação aqui com as edições anteriores ao 300 e ao 299, para nem ficar injusto, né? Para não falar que é uma comparação injusta, nem vou considerar esses dois, né? Então a gente vai olhar alguns para trás para ter uma ideia. Bom, como eu falei no começo do vídeo, colocaram o José Aldo no card. Para mim, já melhora 100% o card, porque o Aldo é um ídolo brasileiro, é um cara que as pessoas às vezes vão comprar ingresso só para ver a luta dele, ainda mais sendo a última luta da carreira, porque é a última luta do contrato, né? Então eu acho que isso ajudou muito. Então aqui eu concordo, porque a minha opinião sobre esse card sem o Aldo é o que eu falei na live. Para mim era um card horrível, não é nem mediano, nem ruim, era um card horrível. Tá? Então, no papel, vale esse lembrete, né? É óbvio que na hora da luta podem ter muitas lutas excelentes e vale a pena. Eu tô falando no papel, já que eu não consigo prever o futuro, né? No papel, olhando ali, realmente não está atraente. Bom, vamos dar uma olhada aqui então no card por cima e depois vamos olhar outros UFCs numerados para a gente ter uma ideia, né? A gente tem o Pantoja com o 10º do ranking, como eu falei. A gente tem aqui, seguindo o site do UFC, né? Pelo que eu vi, com a luta do Aldo seria a penúltima, né? Então a luta do Aldo acho que não tá aqui no site do UFC ainda, mas vamos considerar aqui que a luta do Aldo tá em segundo, aí ok, né? Como eu disse, faz uma bela contribuição para esse card. Aí a gente tem o Michel Pereira contra o Mahmoud Muradov. Gosto do Michel, acho ele um excelente lutador, ainda mais no peso médio. É realmente um cara que gera entretenimento, faz ali todo o seu traz todo o seu carisma, vamos dizer assim. Então, eu acho que é realmente um cara legal para estar no card. Mahmoud Muradov é um cara que, ok, é um cara bom, mas não tem expressão nenhuma, né? Tem algumas derrotas que a gente também vai ver depois. Anthony Smith, o cara tá em 10º do ranking, ainda não sei porquê, também muitas derrotas recentes, é um nome mais ou menos ali conhecido e tal, mas cara, alguém aí compra ingresso para assistir Anthony Smith, né? Então, sei lá. O Vitor Petrino, tudo bem, é um cara emocionante, um cara recém-chegado, é um prospecto. Pelo lado dele, ok, não tem problema nenhum.
Só acho que poderia ser, sei lá, o Enter Smith ainda pelo menos tem um pouquinho de nome, né? Mas enfim, é card principal de UFC numerado. Né? Aí a gente tem João Anderson Brito, Jack Shore, tem ali o Paul Craig, que é o 13º, que também tem derrotas nas lutas recentes aí, né? Enfrentando o Caio Borralho, que vem bem o Caio também gosto bastante do Caio, tem muita qualidade, mas, de novo, é 15º do ranking, as vitórias todas, por enquanto, por decisão. Pra mim, não tem aquele punch de card numerado que a gente vai ver as últimas lutas e tem top 5 lutando, entendeu? Pra mim é complicado, né? Tem a Carolina Kowalkiewicz, a mais campeã, mas ainda é 13º do ranking, tá tentando voltar para uma boa fase, mas, cara, né, enfim, com a Yasmin Lucindo, que é uma boa lutadora também, mas pra mim tudo isso parece um Fight Night, parece que eu tô lendo um Fight Night. Tem o Joaquim Silva, que também é legal, mas Drakkar Klose também não tem relevância. William Gomes e Jean Silva, Jean eu gosto também, é um cara que faz lutas emocionantes. O Elvis Brenner, enfim, o Alessandro Costa e por aí vai, né? Então, são lutadores interessantes que na prática podem fazer lutas boas? Obviamente que sim, mas se a gente pegar esse card aqui e der uma olhada agora em posições de ranking, a gente não tem um top 5 nesse card. Eu não tô pedindo 2, 3, 4, 5, como tem outros cards. Não tem um. Digo mais. Se a gente pedir alguém acima da 10ª posição do ranking, ou seja, 9º pra frente, não tem. Não tem. Aqui, ó, é o 10º, é o 10º, é o 15º, 13º, 15º, 13º e tudo sem ranking. É isso, né? Então vamos fazer a comparação, né? Como eu falei, eu queria comparar aqui com vocês com os outros cards. Então vamos olhar brevemente. O UFC 298, né? Falei que não vou comparar com 300 nem com 299, não vou exagerar. Vamos de boa aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, no 298, o Topuria era o 3º do ranking, o Robert Whittaker 3º do ranking, Borrachinha 6º do ranking, a gente tinha o Guillotine 8º do ranking, aqui empatando com o UFC Rio na 10ª posição do ranking, a gente tinha o Ian Gary, tinha o 2º contra o 3º do ranking. Olha quantos caras ranqueados, né? Aqui, ó, tinha a Amanda Lemos, 3ª do ranking, a Mackenzie Dern, que era 7ª do ranking, e aí tem o Pezão, que era 15º e tal, aí beleza. Então, olha a diferença na quantidade de atletas ranqueados. Vamos então para o UFC 297, vamos dar uma olhada? A gente tinha o Duplessis 2º do ranking, disputando o cinturão, aí tinha a 2ª contra a 3ª disputando o cinturão também, né, que era a Pennington contra a Maíra, a gente tinha um 13º que era o Neil Magny, o 14º que era o Chris Curtis, tinha mais um top 5, né, o Arnold Allen, tinha um cara em 9º, pelo menos, que era o Movsar Evloev, e aqui a gente vai descendo e aí não tem atletas ranqueados, mas em quantidade realmente acaba sendo superior. E se a gente voltar mais um, só para fazer a última comparação, a gente vai aqui para o UFC 296, a gente tinha o Colby Covington, que era o 3º do ranking disputando o cinturão, Brandon Royval 2º do ranking disputando o cinturão, ou seja, 2 disputas de cinturão, tinha o 5º do ranking contra o 6º, que era o Shavkat contra o Thompson, a gente tinha um nome dois nomes, né, muito populares, o Ferguson e o Pat Pimblett, não são ranqueados, mas são nomes extremamente populares, né, então dá uma força aí pro card. Tinha um 6º do ranking, que era o Josh Emmett, enfrentando o 10º, mais 2 caras ranqueados, né, o 14º e o 15º, tinha mais uma top 5 que era a Irene Aldana, enfrentando a 9ª do ranking, mais alguns ranqueados, né, o 12º aqui era a Casey O'Neill, o 12º que é o Lambenkov, o 15º que é o Cody Durden, né, até ali o Martin Buday, né, peso pesado também ranqueado. Então assim, se a gente for pegar por quantidade de atletas, realmente muito mais ranqueados em todos esses outros cards que eu quis comparar. E só pra gente fechar aqui, tirando a parte de rankings e tal, né? Que eu já falei primeiro de popularidade, né? Falei de Poatan, Borrachinha, Jéssica Andrade, Amanda Ribas, falei das posições do ranking, e só para fechar, né? Vamos pegar aqui, a gente tem, por exemplo, o Anthony Smith que eu falei, né? Que tá lá no card principal. Se a gente for olhar as lutas recentes dele, né? Das últimas 4 lutas, ele perdeu 3 e a que ele ganhou foi na decisão dividida. Então, é esse cara que você vai querer pagar caro para assistir, né? Se a gente for pegar o Mahmoud Muradov, adversário do Michel Pereira, nas últimas 4 lutas ele também só ganhou uma, que foi na decisão, né? Uma foi no contest e as outras 2 ele acabou perdendo, né? Então, também é um cara que, pela ordem aqui, estaria no card principal, né? Então, assim, tem lutas interessantes e tal, como eu falei? Tem, mas, pra mim, isso aqui é um UFC Fight Night com uma disputa de cinturão. O Aldo, de novo, deu uma relevância grande pro card. Deu um pouquinho mais de cara de UFC numerado. Mas ainda assim, a gente sendo brasileiro e tendo tantas estrelas, tantos nomes ranqueados, tantos nomes, às vezes, de ex-campeões e tal, e ter um card desse, pra mim, beira a falta de respeito, assim, né? É realmente zoado, né? E se a gente olhar os preços, só pra gente fechar o vídeo, a gente tem aqui no site do UFC, né? No próprio site deles, os preços
com os setores, valores e etc., a gente tem aqui o ingresso mais barato sendo R$ 290, né? R$ 290, se você pagar meia, você ainda paga 145, pelo menos, né? Se a gente for subir um pouquinho o nível, for ali no segundo mais barato, é R$ 390, né? Ou, se você pagar meia, 195. Se você quiser subir um pouquinho mais, falar, não quero ir nesses dois, quero ficar um pouquinho mais bem posicionado aqui, R$ 450. E se quiser melhorar daí, aí ferrou, né? Que aí pula para R$ 940, né? Isso que eu nem cheguei ali na parte mais VIP mesmo, né? Se você quiser ver de perto e tal, aí é 1.300, 1.600, 2.000 e por aí vai. Então, fica a minha pergunta. Você acha que, mesmo considerando o lugar mais barato, que é R$ 290, você acha que para esse card é justo? De novo, a gente está com o card no Brasil e a gente tem um plantel de lutadores com excelente nível. E não sobrou, porque priorizaram todos os outros cards. Então, você acha que sobrou um evento de qualidade? Você que não mora no Rio de Janeiro, como eu que moro em São Paulo, você iria para outro estado, gastaria com todas as outras coisas, né? Alimentação, hospedagem, transporte, e mais ingresso para assistir, né? Então, só para fechar minha opinião, como deu para perceber pelo vídeo inteiro, eu não curti o card. Acho que tá um card bem mediano. Para um card numerado, sei lá, de 0 a 10, acho que tá uma nota 4. E se fosse um Fight Night, acho que seria um Fight Night nota 8, né? Nota 9 até, por conta do Aldo. Então acho que seria um bom Fight Night, né? Quase um excelente, quase uma nota máxima, assim, de Fight Night. Mas, realmente, para numerado, é uma nota 4, assim, e graças ao Aldo, né? Que deu uma melhorada, porque sem o Aldo, assim, parecia sacanagem. Quando eu vi esse card, achei bem fraco. Então, trouxe aqui minha opinião da forma mais sincera possível. Como eu disse, não vou gastar dinheiro, não vou até o Rio para assistir esse card. O Aldo realmente foi o que deu a força, que dá até uma vontade, né? Porque realmente sem ele, aí não tem nem o que comentar, né? Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, né? Você concorda comigo? Por um card numerado, sem comparar com o 300 e o 299, pegando os mais antigos, você acha que tá um card que vale a pena você sair de casa, gastar, enfim, ter dor de cabeça, né? Porque a estrutura dos eventos aqui no Brasil, a gente sabe como é, né? Já fui em UFC no Rio, já fui em muitos aqui em São Paulo e já fui em eventos, não do UFC, mas fui em eventos fora, né? E falei até na live, né? Assisti jogo da NBA, mais de um, inclusive, na última viagem e tal. E assim, é uma sacanagem comparar também a estrutura, né? Que tem lá fora com a estrutura daqui. Né? Já passei muito nervoso, inclusive, em eventos, principalmente aqui no Ibirapuera. Então, juntando todos esses fatores, eu não tenho a mínima vontade de sair e curtir um evento, né? Então, estou sendo sincero mais uma vez, né? Quando eu acho legal, eu falo, eu vou, como fui na última edição que teve aqui no Brasil, mas esse card, para ser um numerado, tá de sacanagem, né? Mas quero saber a opinião de vocês, vai, falei demais, comenta aqui, o que vocês acham? Vocês concordam? Qual a nota de vocês para esse card? Você vai sair de casa? Você vai gastar dinheiro para assistir esse card? Enfim, eu talvez faça até live aqui, né? Quem tiver aí em casa for assistir a live, a gente troca ideia, assiste junto, faço vídeo de resultado e tudo aquilo que vocês já sabem, mas realmente, presencialmente, vai ficar para a próxima. Beleza? Então é isso, comenta a opinião de vocês. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!